Pessoal, olha só. Vamos lá, Ianzinho. A atriz Daniela Escobar, ok? A atriz Daniela Escobar causa revolta ao falar, olha, prestem atenção, ao falar que enfermeiras catam médicos nos hospitais. Entre as críticas, ela afirmou que parece que as enfermeiras estão atrás de homens. A atriz Daniela Escobar voltou a virar um dos assuntos mais comentados na web desta quinta-feira após fazer um comentário polêmico durante uma participação no podcast Papagaio Falante com o nosso querido também Sérgio Malandro. E no bate-papo, ela fez uma comparação das aparências das enfermeiras do Brasil e do exterior e gerou revolta. Em certo momento da conversa, ela falou sobre as profissionais de saúde do Rio Grande do Sul e de Los Angeles, onde mora atualmente. Abre aspas, unha compridas vermelhas, batom vermelho, maquiadérrimas, cílios postiços, parecia que a mulher estava saindo da festa trabalhar ou indo para a festa daqui a pouco, comentou ela. Daniela Escobar continuou as críticas e afirmou que parecia que as enfermeiras estavam atrás de homens. Abre aspas. Me bota isso numa novela, não vão dizer que é ridículo? Que não existe? Que diretor de arte é um imbecil? Pois é, elas vão para lá para catar médico, para casar, disse a atriz. No entanto, o apresentador Renato Rabelo, que faz par inclusive com o próprio Sérgio Malandro, beijo Renato, beijo Sérgio, tenta contornar, diz que as americanas têm costumes de acordar maquiadas, ao que a atriz continua. Abre aspas, elas acordam às 5 da manhã, se maquiam, se produzem para ir lá para pegar médico. Elas vão lá para catar médico, achar casamento dentro de hospital. Olha só, entidades pedem a retratação da atriz. Em meio às polêmicas, entidades estaduais de enfermagem emitiram nota de repúdio às falas da atriz. O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, o COREN, pediu que a atriz faça uma retratação, assim como os apresentadores, ou seja, que não tiveram culpa, na verdade, mas vale a pena, de repente, também eles se retratarem. Abre aspas, o Corém manifesta profunda indignação com a fala da atriz Daniela Escobar no podcast Papagaio Falante, do apresentador Sérgio Malandro, que, na ocasião, os participantes iniciam um diálogo sobre fantasia de enfermeira. Como conotação erótica, a abordagem que já representa um grande desrespeito em relação à categoria e, em segundo, a atriz fez comentários extremamente pejorativos sobre comportamentos e características que não representam as profissionais de enfermagem, fecha aspas. Em seguida, o órgão também afirmou que a atriz Daniela teve uma postura machista e que reforça estereótipos preconceituosos. Abre aspas, a atriz ofende trabalhadoras que dedicam suas vidas ao cuidar do próximo e também ofende todas as mulheres. A matéria da Mariana Moraes, colunista do In Off. Olha, Daniela, eu vou te dizer uma coisa, talvez eu não sei como é a sua saúde. Eu não sei como que se você já fez alguma cirurgia ou se você realmente já foi internada. Eu não sei realmente de você e também depois dessa declaração também não quis saber muito ao seu respeito. Porque você simplesmente rebaixar na tentativa talvez de uma suposição, a não ser que realmente você tenha vivência para dizer isso, a não ser que realmente você tenha passado por isso, que também me parece que não é o caso, porque a imbecilidade saiu da sua boca de uma forma extremamente sem pensar, sem dizer absolutamente, ou talvez só com a tentativa de lacrar. Você foi lá e disse isso e disparou isso no podcast, sabe? Até porque nós sabemos que as enfermeiras e os enfermeiros, eles são extremamente, é uma classe que, em primeiro lugar, precisaria ser muito mais assistida. Em segundo, o que eles ganham não é relativo aos cuidados que eles têm que ter justamente com a vida do outro, porque eles podem decretar ou a vida ou a morte de alguém, seja por um erro, seja lá o que for, e você não pensou nisso. Terceiro, aonde existe muita gente,
tudo isso pode acontecer, mas você simplesmente fechar numa caixa essa categoria de profissionais que são os enfermeiros e simplesmente descascar e colocar. E por que você colocou só as mulheres? Por que você não colocou os homens também? Ou você acha que homens não pegam médicos? Ou você acha que médicos não pegam homens? Ou você acha que só as mulheres vão lá para casar? Sabe, eu acho que você foi extremamente, nessa sua postura, você foi imbecil. Eu acho que a imbecilidade realmente está na sua cabeça. A imbecilidade está nessa sua postura idiota quando você simplesmente coloca esses profissionais, e volto a frisar, que são de extrema relevância dentro de um hospital, e você nivela eles por baixo. Você coloca eles como se eles fossem realmente nada, porque nós temos os enfermeiros, os assistentes e os auxiliares de enfermagem, sabe? Então, ou seja, e o médico, em sua maioria das vezes, o médico ele só entra principalmente no centro cirúrgico depois que o enfermeiro já arrumou tudo, depois que o paciente já está pronto, depois que às vezes o paciente já está anestesiado, aí o médico coloca a mão para realmente começar ou fazer uma cirurgia ou dar um diagnóstico, porque quem te cuida de verdade primeiro ali, até na fase da triagem, antes de você entrar em consulta, são os enfermeiros. Então, ou seja, você foi realmente baixa, você fez uma comparação que não vale, você fez uma comparação que não merece um mínimo, mas um mínimo de credibilidade. E assim, e se eu fosse o Corém, eu entraria com uma representação através do Ministério Público contra você, porque você falou das unhas grandes, das unhas vermelhas, dos batons vermelhos. Que ideia é essa? Que história é essa? Aonde já se viu que as pessoas vão, porque quando você fala, a sua fala é extremamente, você generaliza tudo isso. Você coloca enfermeiros e enfermeiras todos no mesmo pacote, como se eles não tivessem a mínima responsabilidade no trabalho deles, como se eles estivessem indo para o hospital só para arrumar macho, ou só para arrumar mulher, ou só para arrumar casamento. Não, a vida não é assim. A gente não sai da nossa casa todos os dias pensando somente no prazer sexual. As pessoas saem para trabalhar. E talvez agora eu me pergunto, será que é o seu caso? Porque para uma mente tão mentecapta que nem a sua, colocar isso realmente nessa cesta e nessa bacia aonde você colocou, que feio, que chato, que deselegante, que desnecessário, vindo da sua boca, que tem ali uma assinatura de uma atriz mas tão responsável como foi a Ruth Escobar. E você faz questão realmente de manchar ou de colocar talvez a imagem da Ruth Escobar numa verdadeira geladeira. Por quê? Porque eu acredito que você, tendo realmente essa conduta, você não está ajudando em absolutamente nada. Você poderia ter ido no Papagaio Falante, com a visibilidade que tem o canal, você ter dito o seguinte: eu gostaria muito que os enfermeiros e as enfermeiras nesse país, nos Estados Unidos, seja lá o que for, tivessem um pouco mais de respeito, a categoria fosse um pouco mais respeitada, e que os enfermeiros e enfermeiras ganhassem um pouco mais, e que eles tivessem também a mesma relevância que os médicos têm, porque eles sim fazem tudo acontecer, são eles que promovem absolutamente tudo dentro de um hospital, porque é o enfermeiro que vai trocar a fralda, é o enfermeiro que vai passar a sonda, é o enfermeiro que vai pedir para que que o paciente seja socorrido, é o enfermeiro que vai entrar no corre-corre para poder salvar uma vida. Tudo isso está em cima do enfermeiro, e você age dessa forma, você simplesmente pegar essa profissão e nivelá-la por baixo, como se nada tivesse acontecendo, e ainda naquele tom sarcástico que você usou justamente para que você pudesse ter um pouco mais de prestígio diante de toda a sua história, você foi infame, você foi completamente deselegante, você simplesmente, você deveria assim, se fosse hoje, essa notícia para mim iria para o lixo, para onde realmente eu acho que você poderia ir ser esquecida lá um pouco, para ver aonde você possa navegar, porque o que sai da boca da gente é do que o nosso coração está cheio. Ou seja, você sim, você não gosta de enfermeiros, você talvez não goste realmente dessa categoria, você realmente pode ser uma mulher extremamente
extremamente machista. Eu não estou colocando aqui palavras na sua boca, não é isso. Eu estou diante daquilo que eu assisti, que eu vi o vídeo e também sobre uma análise de todas as matérias que eu li, que inclusive tem aspas suas, sabe? Então, assim, me desculpa, mas não vale a pena. Não vale a pena a gente ficar simplesmente achando que porque o outro é enfermeiro. Porque qual é a diferença? Qual é a diferença de um enfermeiro para qualquer outra profissão? Qual é a diferença? Por que o enfermeiro no Brasil ele é colocado dessa forma? Como se fosse um subemprego. Por quê? E inclusive até os subempregos também, eu vou dizer uma coisa para vocês, eles são de extrema importância no Brasil. Eles são de extrema importância não só no Brasil, mas como no mundo. Porque muita gente, eu sempre tive comigo que não existe subemprego. Sabe por quê? Porque todo emprego ele é digno. Todo emprego alguém vai ganhar alguma coisa. Então, ou seja, e a partir do momento que você está conseguindo pagar as suas contas, ou às vezes, infelizmente, não ganhando tão bem para pagar as suas contas, mas pelo menos tendo a dignidade de querer mudar de vida, isso já vale muito a pena. Então não adianta vir com esse papo depois. Ai, me desculpe o Corém, me desculpe as pessoas, não foi com esse intuito, porque agora tá muito fácil. Hoje todo mundo fala tudo o que quer, faz tudo acontecer na televisão, na internet, e depois chega e fala assim: ai, me desculpa, sabe? Eu errei, eu não deveria ter ido por esse caminho. O que eu estava querendo dizer, na verdade, era sobre as unhas, ou então sobre o batom vermelho, ou então lá nos Estados Unidos, ou então no Japão, na China, seja lá onde for, que eu ia usar PQP, mas aqui eu não posso falar. Mas, infelizmente, você vem navegando nessa história, sabe? Você vem de frente a isso, e não é legal, não é bacana, e você completamente enfia o teu pé, literalmente, numa poça, aonde você nem sabe qual é o vespeiro que você está enfiando a sua mão. E você faz isso com categoria, ao ponto de você ser sarcástico, que você sabia exatamente o que você estava falando. Porque a única coisa que você é burra, porque disso você não tem absolutamente nada. Ao contrário, você é uma mulher extremamente inteligente. Então você poderia ter pesado, você poderia ter colocado numa balança e ver qual era a repercussão disso. Porque o Corém, ou você não acompanha aqui no Brasil, as manifestações do Corém, das enfermeiras nas redes sociais, pedindo auxílio, pedindo ajuda. Você não pensa nisso? Você nunca teve alguém que de repente tivesse que precisar de um cuidador ou de um enfermeiro? A Ruth Escobar não precisou de cuidador ou foi você que cuidou? E assim, me desculpe, se foi você que cuidou, me desculpe, eu começo a achar que você não cuidou muitíssimo bem. Porque para quem consegue realmente avaliar o trabalho de um profissional que estudou, né, justamente para assumir uma posição ali de extremo respeito, com toda certeza, se foi você, a Ruth foi muito mal cuidada. Agora, se foi um enfermeiro, aí eu já consigo realmente entender que ela tenha sido muito bem cuidada e que, infelizmente, ali ela não sobreviveu pela idade também e por tudo que foi acometido na saúde. Mas que a sua declaração foi um lixo, isso sem dúvida foi. E na falta do que falar, meu amor, fique quieta, fique com a boca bem fechada. E se você não tem como ficar quieta e com a boca bem fechada, coloca um silver tape na sua boca, justamente para você não proliferar com esse monte, mas com esse monte de absurdo que realmente você veio e você fez questão de aniquilar por baixo e fez questão também de colocar todo mundo no mesmo pacote. Todo mundo na mesma bacia e todo mundo na mesma cesta. E o que não é legal. Eu espero sim que isso os grandes enfermeiros esqueçam. Sabe por quê? Porque tomara, mas tomara que você não precise ser socorrida nesses próximos dias. Porque eu gostaria de ver muito bem qual seria a sua cara, sendo você chegando num hospital e um enfermeiro falando assim: eu não vou atendê-la. Sabe? E tendo que chamar um outro justamente para te atender. Eu gostaria que isso acontecesse, justamente para que você aprenda a valorizar as pessoas, aprende a valorizar as profissões, independente de qual seja. A gente sabe de um caso muito, mas muito triste, infelizmente, de um jornalista que por uma brincadeira rebaixou os garis. E olha só o que aconteceu com ele. Ele nunca mais se colocou na vida. Ele nunca mais se colocou diante a situações
situações. Por quê? Porque ele simplesmente colocou os garis, ele quase pegou e jogou os garis, inclusive, dentro do amassador de lixo, sabe? Colocando todos eles todos juntos. E ele fez aquela improvável e aquele desastroso comentário que acabou com a carreira dele. Então eu espero que realmente você tenha um pouco mais de cuidado e realmente coloque a mão na sua consciência e peça desculpa o quanto antes, para que isso não cresça, para que isso realmente não venha te perturbar lá na frente, porque independente da profissão, todo trabalho é digno, todo trabalho é justo e todo mundo merece ter a sua dignidade através do seu dinheiro e ganhando o seu quinhão, o seu pão nosso de cada dia. E não é dessa forma que você tem que agir, tá bom? Então essa é a minha cancela, foi para Daniela Escobar, justamente para que ela entenda e reflita um pouco mais sobre essa categoria, que é a categoria dos enfermeiros. Muito boa tarde, Oi, gatão. Aritana! Eu sei que você é uma mulher de poucas palavras também, que gosta de um fogo no feno. O que você achou disso tudo? Eu acho que você falou exatamente tudo. Eu acho que, primeiro, a gente não pode generalizar. Segundo, a gente sabe que dentro de um hospital, tipo, uma enfermeira não pode realmente ter unhas compridas, não pode ter uma quantidade excessiva de maquiagem. Eu frequento hospitais. Você já foi em algum hospital e você viu alguma enfermeira ou alguém que faz atendimento realmente todo cheio de maquiagem? Ou foi o que eu falei que a gente estava conversando antes de você falar? Ela tem o direito a se arrumar, só porque ela é enfermeira, tudo bem, ela não precisa estar com uma unha grande, porque ela vai trabalhar com coisa, mas ela pode estar com uma unha pintada, ela vai pôr a luva. Ou desculpa o alarme, gente, na hora de mandar a criança resolver as coisas. Vai pôr a luva, ela pode sim estar com rímel, ela pode estar com blush. Por que ela tá ali atendendo a gente? Ela tem que estar sendo mal atendida, ela tem que estar feia. E outra, eu acho que ela não se arruma só pra ganhar marido, ou ela, ou ele, como você falou. Acho que eu, pelo menos, me arrumo pra mim me sentir bem, pra mim me olhar no espelho e me achar bonita. Não, eu me trato, eu me cuido, quer dizer, me trato não, né? Eu faço os meus exames, meu médico, Dr. Marcelo Sampaio, maravilhoso, da Beneficência no Mirante. Então eu chego lá, todas as enfermeiras estão muito bem arrumadas, sempre limpas, de coquezinho, sempre de coque, sempre arrumadinhas, no cabelo. sempre muito, lógico, com um batom. E daí, qual é o problema? Às vezes pode estar com um olho bem feito, porque, lógico. por exemplo, às vezes elas estão, porque agora usa-se muita máscara em hospital, então elas fecham aqui, mas deixa aquele olho mais marcado, sabe? Fica muito bonito. Acho que nós somos mulheres, sabe? A gente tem que Não, se cuidar. são mulheres, e qual é o problema? E mesmo os homens, você concorda? Tipo, vamos dar um exemplo, voltando ao que você estava falando, o cara tá de máscara, ele precisa estar com tipo, uma sobrancelha mal feita, uma cara toda zoada? Não, gente, as pessoas têm que se cuidar mesmo. E outra, pensa, uma pessoa bonita vindo te atender com um sorriso, né? Por mais que a gente não veja, a gente vê o sorriso no olhar das pessoas, não é muito melhor do que você ser atendido, às vezes, por uma pessoa de mau humor? Lógico. Tem um vídeo, Ianzinho? Tem o vídeo, a gente pode passar ou não? Não pode passar porque é o conteúdo, né? É o conteúdo do outro canal, né? É o conteúdo do outro canal, por isso que não pode passar, né? É, mais tempo dá problema, ruim, né? Não pode. Melhor não. Então é melhor a gente não exibir. Mas depois, feio. enfim, é feio, foi feio e merecida a cancela, infelizmente.